E aqui iniciam as minhas críticas ao Vasco e a Vasco da Gama SAF. Fiz um corte aqui, agora vamos seguir essa minha linha de raciocínio. Estão acompanhando? Então vamos lá. Primeiro, vamos lá. Antes de começar a coletiva, tanto o Luiz Melo como o Paulo Brax tiveram uma conversa muito rápida e informal com a imprensa em off. Primeiro que ontem, não sei que dia que você vai estar vendo esse programa, saiu algumas informações de que o Luiz Melo e o Paulo Brax não se davam, né? Que a relação não era boa, etc. E ambos estavam um do lado do outro. E o Luiz Melo fez questão de desmentir isso e falar que isso era uma fake news, de que a relação entre ambos era boa, e ele colocou na conta do mau momento do Vasco essas teorias começarem a surgir. Ele até disse, na hora que as coisas não estão bem, que a bola não está entrando, aí surge, história de tudo quanto é lado. Então, um estava ao lado do outro, e o Luiz Melo fez questão de desmentir de que a relação entre Luiz Melo, que é o CEO do Vasco da Gama SAF, e o Paulo Brax, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, não é boa. Ambos estavam um do lado do outro e desmentiram esse assunto. Passado isso, nós questionamos, né? E eu acho que aqui vai um elogio à cobertura que é feita hoje no Vasco da Gama. Eu acho que nós temos ramificações, né, de pessoas e de veículos que cobrem o Vasco da Gama, que fazem um puta trabalho. Os setoristas hoje que trabalham no GE, Emanuele Ribeiro, Tébaro Schmidt, Marcelo Baltar, são 3 putas jornalistas que fazem um ótimo trabalho e dão várias informações exclusivas do Vasco. Lucas Pedrosa, que trabalha no SBT e hoje tem um canal do Pedrosa, também faz um puta de um trabalho. O canal Atenção Vascaínos ali com a turma do Flávio Dias, do Emerson, do Faísca, o próprio Bismarck. Eu faço um trabalho meio híbrido, um pouco diferente. Eu mais comento as notícias do Vasco, dando as minhas análises e as minhas opiniões, juntado com informações que eu checo. Vocês podem ver que quando eu levo alguma coisa para o canal, é algo concreto. Eu não fico levando fake news, especulação, isso eu não levo. Eu só levo de locais onde eu julgo que são fontes seguras e confiáveis. E, vez ou outra, eu trago alguma informação exclusiva minha. Então, o meu trabalho é um trabalho híbrido. E, mediante a esse cenário que eu acabei de citar, não poderia esquecer de mencionar o companheiro Fábio Azevedo, também do Fanático Vascaíno, eu acho que o Vasco é muito bem coberto. Existe um trabalho muito legal. E nós, hoje, na condição de imprensa, cobramos o Luiz Melo, principalmente que ele que é o CEO da Vasco da Gama SAF, do porquê que nesse momento, sim, de crise que o Vasco vive, por que ninguém do clube vinha falar? Por que ninguém do clube estava naquela cadeira sentado ao invés de ser o Gabriel Peck? E foi nos passados que, nesse momento, o clube acha que não é a melhor estratégia deles virem a público falar. Eles acham que não é o momento. E aí a observação feita pelo Luiz é de que, se fosse ter uma conversa com a imprensa, o questionamento seria, vai contratar quem? Vai vir que tipo de jogador? Tem dinheiro para contratar ou não tem? Ele, Luiz Melo, levou para uma linha de que as perguntas seriam nesse sentido. Tô só replicando o que me foi dito, tá? Em momento algum eu tô dizendo se eu concordo ou discordo. Tô só trazendo para vocês aqui a explanação. E aí, como a janela só abre daqui a 40 dias, mais ou menos, dia 3 de julho, não faria sentido discutir isso agora. E aí foi aberto um momento para que a gente pudesse fazer algumas perguntas. Foi questionado sobre a questão do porquê que estão atrasados, os direitos desses jogadores que eu mencionei para vocês que o Vasco não vem honrando. E ele falou que é normal, o Vasco tem muita dívida, as coisas não acontecem no estalar de dedo, etc. E eu fiz um questionamento. Falei, Luiz, nos foi passado que eram 2 potes. Tinha o dinheiro para se investir no futebol e se teria um dinheiro para se investir dentro do pagamento de dívidas. Sendo que o que está começando a aparecer para a gente que é um recurso só. Que o recurso que entra do investimento da 777 é todo ele para pagar dívidas e também para se investir no futebol. Tanto é que no balanço do Vasco consta que o Vasco já pagou 100 milhões de dívidas na temporada do ano passado e as compras que o Vasco fez concernente a direitos econômicos de jogador
foram feitas no fiado, né? Parcelado. O único jogador comprado ali no cash, no dinheiro à vista, foi o Pedro Raul. Então, a conta não bate, a conta não fecha. E o Luiz reiterou que sim, são 2 potes. Enfim, ele não foi muito a fundo, que ali não era de fato uma entrevista, foi uma conversa bem breve. E lembro que depois o próprio companheiro Flávio Dias arguiu. Tá, tudo bem, beleza, mas por que hoje nenhum de vocês vão falar? Foi uma pergunta do Flávio até. E aí eles responderam que o Vasco nesse momento acreditava de que não era o melhor momento de falar, porque as perguntas seriam nesse sentido. Eu contra-argumentei o Luiz, eu até falei, pô, Luiz, mas eu acho que o torcedor não quer saber só de reforços, não. Eu acho que talvez o torcedor quer saber mais até do que reforços, é porque que os pagamentos do Andrei e das compras que foram acertadas não estão sendo pagas em dia. Então, assim, encerra o raciocínio dizendo o seguinte: nós, hoje que fazemos a cobertura do clube como imprensa, fazemos o nosso papel. Sendo que eu vejo muitas das vezes narrativas maldosas sendo criadas, como se existisse chapa branca, como se tivesse gente fazendo isso ou aquilo com certo interesse. E é maldade. Infelizmente, essas coisas acontecem no Vasco. Então, tô eu aqui parabenizando os colegas, citar também o lance, já esquecendo, tanto o Joel Silva como o Matheus Guimarães fazem um puta trabalho também no lance, várias informações exclusivas. O Joel já faz um puta trabalho desde o Jogada 10. Então, acho que o Vasco hoje é muito bem coberto pela imprensa, tá? Então, a minha crítica é nesse sentido. Então, tá feito o meu registro aqui. Eu falei isso no meu outro canal, no canal do Vasco lá, de que eu não concordo com a maneira ao qual o Vasco está se portando nesse momento. O Vasco é uma empresa, a Vasco da Gama SAF hoje é uma empresa, não é mais um clube associativo, perfeito. Sendo que nós também temos que entender que um clube de futebol, mesmo quando ele vira empresa, a gente está falando de um cliente que ele é movido à paixão, à emoção e a sentimento. E se esse torcedor começa a ser tratado simplesmente como um mero cliente qualquer, como um mero consumidor, e se ele entende que a relação dele com esse negócio virou meramente uma relação de consumo, ele pode começar a dar uma esfriada. E é o receio que eu começo a ter se a SAF adotar essa postura fria. O negócio é meu, eu falo se eu quiser, a hora que eu quiser, e o dono tem esse direito, tá? A gente, quando topou a SAF, já topou sabendo que isso poderia vir um dia acontecer, de se ter uma relação mais fria. Mas acho que pensando até no próprio negócio, é burrice e é um tiro no pé.